e Deus tem nos dado a estratégia de continuar adorando a Ele, levando a palavra de Deus através dos meios de comunicações da maneira mais precavida possível, para não arriscar as outras vidas. Meus amados irmãos, nós vamos estudar hoje sobre o tema idolatria. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. São Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4. Um texto bem conhecido, onde muitas pessoas já leram, releram, ouviram muitas pregações. Nessa noite nós vamos aprender um pouco aqui sobre este acontecimento tão maravilhoso que está inserido em Mateus 4, a partir do verso de número 1. Mateus 4, verso número 1. Peço que os irmãos peguem suas Bíblias, que a gente possa acompanhar. Peço que você fique atento. É um ensino muito importante para a sua vida. Tenho certeza que depois de aprender sobre esse assunto na Bíblia, muitas coisas vão melhorar em sua história. Em nome de Jesus. Mateus 4, a partir do 1 diz o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tenha à prova o Senhor, seu Deus. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Louvado seja o nome de Deus. Meus amados irmãos, nós vamos aprender sobre o significado da palavra idolatria. O que essa palavra significa? Onde foi sua origem? O que isso vai nos ensinar nessa noite? Primeiramente, a palavra idolatria, ela tem sua origem no latim, principalmente o latim eclesiástico, do termo idolatria, idolatrei, do grego idolatris, que significa imagem e adorar. E eu vi 3 pontos aqui para o termo idolatria. Primeiro ponto: adoração ou culto a imagens ou esculturas, sejam representativas de entidades sobrenaturais ou reais. Segundo ponto, sentido figurado da palavra idolatria: amor exagerado, excessivo, dedicação desmedida, sem raciocínio a pessoas, artistas ou entidades. Clubes de futebol, times esportivos e entre muitas e muitas e muitas outras coisas. Terceiro ponto: amar
a algo ou alguém mais do que a si mesmo. Então, se nós fizermos qualquer uma dessas coisas que está inserida a palavra idolatria, do ponto 1, do ponto 2 e do ponto 3, há alguém que não é Deus, estamos idolatrando. Estamos praticando a idolatria. Se eu presto um culto, se eu adoro, se eu louvo, se eu glorifico a qualquer tipo de imagem ou algum tipo de escultura, seja ela qual for, que representem algo sobrenatural ou algo real, ou algo sobrenatural que não vemos, ou algo real que vemos. Se eu faço isso, eu estou idolatrando. No sentido figurado, se eu exerço amor exagerado, se eu amo exageradamente, excessivamente, se eu me dedico muito a pessoas, artistas, entidades, clubes esportivos, relacionamentos, emprego, dinheiro ou qualquer outra coisa, eu estou praticando idolatria. E terceiro ponto, se eu amo algo ou alguém mais do que a mim mesmo, eu estou praticando idolatria. Certo? Então vamos passear pela Bíblia. Vamos entender esse termo idolatria desde o início da Bíblia até o fim. E eu convido você a ficar comigo nessa noite e aprender junto comigo. Aprender o que a palavra idolatria, onde ela surgiu e como vem acontecendo os atos de idolatrias na Bíblia. Na Bíblia está recheada de pessoas que idolatravam deuses, que se prostravam, que faziam cultos, que faziam imagens de escultura para si, de todo tipo de material, e nós vamos aprender nessa noite. Primeiramente, meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa bem interessante. No início de tudo, Deus cria o homem e a mulher. E a partir da criação de Deus, a humanidade ela vai se estendendo. Os homens vão gerando outros homens. E a vida na terra vai continuando. E a Bíblia diz que chegou um período que a maldade do mundo estava enorme. E Deus olhou para a terra e encontrou Noé. E aos olhos de Deus era um homem justo. E Deus fala do plano de Noé, que iria destruir toda a terra e que ele fizesse a arca. E assim, meus irmãos, Noé se salva junto com sua família. Quando Noé novamente pisa em terra seca, porque a terra ficou inundada por águas, e um período de mais de 150 dias foi para que essa água novamente se esvaziasse e a terra voltasse a ter terra firme para se pisar, a Bíblia diz que os homens começaram novamente a se gerar através de Noé. E Noé, com sua família, foi gerando. E houve um período na Bíblia, que está inserido em Gênesis, que o homem, ele teve a ideia de construir uma torre muito alta. E disse no seu coração, vamos construir uma torre bem alta, nós seremos poderosos, nós dominaremos tudo e todo mundo vai temer a gente. E Deus viu. E quando Deus viu brotar aquele sentimento novamente no coração do homem, a Bíblia diz que Deus, ele espalha toda a humanidade. E as pessoas falam cada uma no seu idioma. Talvez você tenha essa dúvida, pastor, como é que no Brasil é português, nos Estados Unidos o inglês, na China o chinês, no Japão o japonês, na Europa nós vemos os alemães, os italianos, os espanhóis, cada um fala uma língua. Como foi que isso surgiu? A Bíblia explica, foi o próprio Deus, porque o homem estava se tornando um só povo. E estava entrando em seu coração a ganância, o orgulho. Ele já havia construído uma torre. E com aquilo queria ser o controlador de tudo. E Deus sabia o que isso iria gerar.
Por isso Deus faz com que os homens se dividam e cada um fale uma língua diferente. E assim espalhou-se a humanidade por todo o globo terrestre. E a Bíblia diz, meus irmãos, que com isso Deus chama Abraão para, a partir de Abraão, iniciar a trajetória de um povo ao qual ele fazia uma promessa. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó. E o primeiro texto bíblico, olhe, a idolatria, ela surgiu muito antes de Abraão. Mas o primeiro texto bíblico que vamos encontrar falando sobre ídolos, sobre escultura feita por mãos humanas, está em Gênesis 31:19, que diz assim: enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel, a filha de Labão, roubou de seu pai os ídolos do clã. Pastor, então como é que surgiu a idolatria no mundo? Com as pessoas se espalhando, com a humanidade se estendendo, cada um falando sua língua. Eles conheciam e ouviam falar que existia Deus, mas muitos fizeram para si o seu próprio Deus. O Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do mar, o Deus da natureza. E com isso as pessoas foram propagando e vivendo de maneira pagã, longe do Deus verdadeiro. Por isso hoje nós encontramos um mundo imerso em idolatrias, imerso em muitos deuses. Para que vocês tenham uma ideia, eu sou professor também e dou aula, estava dando aula aqui na cidade até o ano passado, e a matéria que eu dei a última foi geografia. Para que vocês tenham uma ideia, no mundo inteiro, na área da geografia, nós falamos sobre religião. No mundo inteiro tem mais de 1 milhão de religiões, com mais de 6 milhões de deuses. Há religiões que têm mais de 30 deuses em uma só. A questão é, qual é o Deus verdadeiro? Qual é o Deus que realmente merece ser honrado, adorado e exaltado para todo sempre? Talvez você diga: pastor, cada um tem o seu Deus. Mas entenda, só há um verdadeiro. Só há um que merece louvor, adoração, honra, glória e majestade. E esse Deus verdadeiro quer resgatar a todos. E com isso, nós vamos ver o período de José, um dos filhos de Abraão, que foi para o Egito. Nós vemos a providência de Deus no Egito. Nós vamos chegar em Mateus, irmãos. Eu estou fazendo uma retrospectiva do começo da Bíblia até o texto citado. Vamos ver o povo de Israel ali se multiplicando na terra do Egito. Deus levanta Moisés para agora retirar do Egito todo o seu povo, ao qual ele havia feito uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas, meus irmãos, no Egito, o povo conheceu muitos deuses. No Egito, o povo conheceu muitos costumes que não agradavam a Deus. No Egito, o povo viu e participou de muitas coisas que não estavam dentro da vontade do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés, usado por Deus, liberta o povo de Deus das garras do faraó. E a Bíblia diz que quando eles passam pelo mar vermelho, que eles já estão caminhando pelo deserto, Deus fala com o povo em Êxodo 15. E diz ao povo que eles seriam o seu povo exclusivo. E Deus seria o seu Deus e eles seriam para Deus. E ali Deus faz uma aliança. E Deus dá a eles muitos e muitos mandamentos. Que se eles fizessem a vontade de Deus, eles iriam prosperar, eles iriam ser abençoados, eles viveriam o melhor da terra. E o povo em Êxodo 15:18 disse o seguinte: o Senhor reinará eternamente. E nós vamos ver, meus irmãos, o povo de Deus passando por muitas situações e Deus operando milagres maravilhosos. Deus faz brotar água da pedra.
Deus manda codornizes ao deserto para matar a fome do povo. Deus traz o maná para que o povo fosse alimentado. E em Êxodo 15, do 25 ao 27, a Bíblia diz o seguinte, Êxodo 15, 25 ao 27. Moisés chamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa, porque o povo aqui estava morrendo de fome. E a água que havia encontrado era amarga. Verso 26. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças. E os colocou à prova, dizendo, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas palmeiras. E a Bíblia diz que em determinado momento dessa trajetória com o povo, Deus convoca Moisés ao Monte Sinai para dar a Moisés as ordens que o povo dele deveria seguir, as ordenanças que o povo de Deus deveria seguir. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus fala com Moisés no monte, diz tudo que Moisés deveria agora dizer ao povo. E a Bíblia diz que em Êxodo 32, do 1 ao 4, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Irmãos, isso é terrível. Moisés tinha subido ao monte para falar com Deus, para Deus lhe dar as ordenanças, para Deus mostrar ao povo o que Deus queria. E Deus havia preparado pedras com os 10 mandamentos, ao qual o povo deveria obedecer. E Moisés estava orando e Deus disse, olha, o povo se corrompeu, desça lá. Já estão idolatrando, já estão cultuando um ídolo, um boi, um bezerro, fizeram de ouro. E Moisés vai descendo com as pedras. Quando Moisés vai chegando, que vê o povo dançando e adorando diante do boi, do bezerro, Moisés pega as pedras e joga no chão e quebra. E fica irado. E manda uma ordem para os seus que matassem boa parte daquela gente. E o povo todo temeu. E nós vamos encontrar na Bíblia, em Êxodo 20, acerca dos 10 mandamentos. As 10 ordenanças principais da lei que Deus dará ao povo, para que o povo obedecesse e o povo vivesse conforme a lei. E se eles obedecessem, Deus já tinha dito que iria muitas bênçãos sobre aquele povo. E o detalhe nisso, irmãos, nós estamos tratando sobre o tema idolatria. E nos 10 mandamentos está explícito, está lá, no início do capítulo 20 de Êxodo. Se você pegar sua Bíblia e ler junto comigo, diz assim: e Deus falou todas estas palavras, Deus falando ao povo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Escute o que o texto diz: nenhuma imagem de qualquer coisa que está no céu. Primeiro ponto. Vou repetir.
Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa que está no céu. Eu e você não podemos ter, nem fazer, nem adquirir nenhum tipo de imagem de algo que supomos que está no céu. Por exemplo, anjos, demônios, pessoas que faleceram e a gente supõe que está no céu. E tem pessoas que têm escultura. Tem pessoas que têm esse tipo de imagem. E a Bíblia diz que não pode. Imagem de qualquer coisa no céu. Aí piora mais. O texto diz, na terra também, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Escute, o texto que Deus, a lei que Deus manda o povo obedecer, é que ninguém podia se ajoelhar. Então, se você ou eu se ajoelharmos diante de qualquer tipo de imagem, de ídolo, de escultura, estamos idolatrando. Se eu me ajoelho diante de uma escultura, de algo que há no céu, na terra ou debaixo da terra, eu estou em idolatria. É o texto que diz. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. É uma ordem de Deus, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Viu como é sério? Viu como é algo horrível para Deus quando eu e você se prostramos diante de qualquer tipo de imagem? E tem pessoas que não só se prostram, falam, pedem. Para Deus é idolatria. Isso não é aceitável de maneira alguma. É a Bíblia. E contra a Bíblia não há argumentos, meus irmãos. Aqui eu estou lendo o texto bíblico. E contra isso não tenho o que argumentar. Diante de Deus é horrenda coisa fazer isso. E nós vamos lendo a Bíblia e vamos encontrar muitas e muitas práticas de idolatria. Os reis de Israel, muitos se corromperam com ídolos, com deuses pagãos, profetas, povo. Porque desde que o povo sai do Egito, também vemos ali o período da Babilônia, onde tinha todo tipo de idolatria. Os povos pagãos, os filisteus, os amonitas, os sodomitas, os heteus, gigarzeus, os amalequitas e tantos e tantos e tantos outros que idolatravam, praticavam cultos a Baal, a Astarote, a Moloque, a deuses pagãos. E esse povo tinha essa prática. No livro de Deuteronômio 27:15 diz: maldito, maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, é levantá-lo secretamente. E quando Deus fala aqui, todo o povo de Israel diz, quando Deus terminava essa frase, amém, que assim seja. O povo concordava que não podia fazer aquilo. Nós vamos ver muitos textos. Eu trouxe só mais 2 do Antigo Testamento para a gente começar a entrar aqui no Novo, onde vemos a situação que li sobre Jesus e o diabo mostrando tudo a Jesus e dizendo, se você se prostrar e me adorar, tudo isso será teu. O salmista, ele vai escrever sobre os ídolos pagãos e sobre os povos pagãos que adoravam os outros ídolos. Se você abrir só a Bíblia comigo, qualquer Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você acompanhar com a sua, eu acompanho com a minha, a mesma coisa, meu irmão. Pode mudar somente uma tradução, no máximo. O salmista, Salmo 115. Abra aí comigo. Pegue sua Bíblia. Você quer aprender a palavra de Deus? Vamos aprender nessa noite? Eu irei ler textos da Bíblia. Analise. Julgue você mesmo. Estude sobre. Meu intuito aqui é trazer a você o conhecimento. Salmo 115, a partir do 1, diz assim: não a nós, Senhor,
nenhuma glória para nós. O salmista dizendo, não a nós, Senhor, não a mim que sou ser humano, nenhuma glória eu mereço, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações, os povos do mundo, onde está o Deus deles? Porque, irmãos, as pessoas acreditavam que eu só tinha Deus se eu tivesse uma imagem de escultura. O povo só acreditava que eu tinha um Deus se eu tivesse em minha casa algum tipo de imagem. Aí as pessoas chegavam e viam e diziam, o Deus dele é esse, o Deus dela é aquele. E o povo de Deus, que fazia vontade de Deus, não tinha nada disso. Então as pessoas questionavam os povos, onde está o Deus deles? Porque as pessoas querem ver, as pessoas querem apalpar. E o texto vai dizer, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Jesus em Lucas 1,37 disse que para Deus nada é impossível. O nosso Deus é invisível, mas é real. Não cremos nele porque o vemos, mas vemos ele pela fé e por isso cremos. E Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós cremos, isso nos basta. E o salmista vai continuar a dizer, agora, os ídolos deles, dos povos pagãos, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. E ele começa a dizer, tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a sua garganta. Olha como é que o texto encerra, o salmista dizendo, torne-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Nessa noite eu quero que você entenda uma coisa sobre idolatria. Se eu ou você confiamos em qualquer tipo de imagem, em qualquer tipo de escultura, em qualquer ser humano, em qualquer anjo, em qualquer tipo de coisa nessa terra, no céu ou debaixo da terra, a não ser Deus, o salmista está dizendo que esse povo que confia dessa maneira não tem um voz diante do Deus verdadeiro. Por isso que é tão importante aprender, para que eu e você não venha praticar idolatria, para que eu e você não entre neste caminho que não agrada a Deus. Isaías 42:8, para encerrar, no Antigo Testamento, a Bíblia diz assim, Deus falando com o povo, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a nenhuma imagem o meu louvor. A idolatria é um ato de adultério diante de Deus. A idolatria é um ato de pecado diante de Deus gravíssimo. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque o texto que li em Mateus 4, verso 8 e 10, a Bíblia diz que o diabo chega diante de Jesus, leva Jesus para o monte e diz ao diabo, mostrando todo mundo e o seu esplendor, tudo isso será seu, Jesus, se você se prostrar e me adorar. E Jesus diz, retira-te, Satanás, pois está escrito que somente a Deus, o Senhor, é que nós devemos adorar e prestar culto. Então não se engane, somente a Deus, somente a Deus, somente a Deus nós devemos prestar culto e nossa adoração, nossa devoção, as honras, as glórias somente para Deus e mais ninguém. Ninguém merece. Somente Deus merece. E um certo dia, questionaram a Jesus sobre os mandamentos do Antigo Testamento, perguntando qual é o maior mandamento. E Jesus respondeu,
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Citando Jesus, um texto de Deuteronômio 6,5, para o povo que conhecia a lei. O maior mandamento da Bíblia, segundo Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, nossa alma, nosso entendimento, nosso coração. E não podemos, de maneira alguma, negar isso. Não podemos, de maneira alguma, negligenciar isso. Nós temos que amar a Deus, irmãos. Nós temos que amá-lo de verdade. Paulo, apóstolo de Cristo, compreendendo a verdade sobre idolatria, também vai mostrar e ensinar o povo que eles não poderiam fazer aquilo de maneira alguma, porque traria muitas consequências horríveis. Em Romanos 1, 22 e 23, Paulo diz: dizem-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. Dizem-se sábios, Paulo disse, mas eles trocaram o verdadeiro culto a Deus, a adoração genuína a Cristo, ao Senhor dos Senhores, por imagens feitas à semelhança do homem mortal. Paulo está escrevendo isso aqui, irmão, está na Bíblia, Romanos 1, 22, 23. Isso aqui não é questão de religião, aqui é questão de Bíblia. Porque entendo eu que religião nenhuma está certa, religião nenhuma está salva, mas seguir as Escrituras, seguir o Cristo verdadeiramente, isto sim é certo. E Paulo, mais à frente aos Coríntios, capítulo 10, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 14 e 15, ele diz: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo, e aqui eu faço como Paulo. Julguem vocês mesmos, se aqui eu estou dizendo palavras minhas, ou palavras de Deus, ou que está escrito na Bíblia. Meditem vocês mesmos, se estou falando alguma coisa aqui fora da Bíblia. Me apresentem a própria Bíblia. Não argumentos de homens, não história da carochinha, não, a Bíblia. Tudo está aqui para o nosso bom proveito, para a nossa fé, para o crescimento espiritual. E tem um detalhe: a Bíblia nos mostra que não haverá céu para os idólatras. A Bíblia nos prova que quem vive em uma prática de idolatria, fazendo aquilo que não apraz a Deus, não tem direito ao céu. Isso não sou eu que digo, é a Bíblia. Se morrer com uma vida de prática de idolatria, não vai para o céu. Pastor, tem na Bíblia? Tem. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta aos Coríntios 6, 9 ao 10. Diz assim, primeira carta aos Coríntios 6, 9 ao 10. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos céus. Isso aqui não sou eu, é a Bíblia. Isso aqui é o Deus de Israel, o Senhor dos céus e da terra, que está falando. Paulo em Gálatas, falando sobre as mesmas práticas pecaminosas que não agradam a Deus, ele vai dizer, ora, Gálatas 5, 19 ao 21. Gálatas 5, 19 ao verso 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza,
e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto vocês, como antes, no texto em 1 Coríntios, já havia advertido, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Olhe que o texto diz que idolatria, feitiçaria e tantas outras coisas, quem está nessa prática, infelizmente, não herda do céu. E nessa noite Deus está lhe mostrando o que é idolatria, para que você não cometa mais, para que você se arrependa, para que nós venhamos pedir perdão a Deus, se estamos cometendo algum tipo de idolatria contra Ele, para que a gente, irmãos, não venhamos perder o céu que está preparado para nós. Deus está me trazendo aqui para falar desse assunto com você, porque Ele quer lhe tirar dessa prática pecaminosa. Ele está lhe mostrando a verdade. Jesus disse: se conhecerdes a verdade vos libertará. Talvez nunca ninguém tenha lido para você esses textos que eu li, mas nessa noite você está ouvindo, porque Deus lhe trouxe aqui para que você ouça e você não pratique mais. 1 João, capítulo 5, verso 20 ao 21, já estamos encerrando. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E termina dizendo assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Cuidado com os ídolos. Porque o verdadeiro Deus é Jesus. Oh glória! Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É nele que confiamos, esperamos e aguardamos a sua vinda. Eu falei que seria de Gênesis a Apocalipse. E para encerrar, o último texto é de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Diz o seguinte: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, inferno. Não há como escapar. E você também não pode mais dizer: eu estou inocente. Estava até então, agora não mais. Eu li a Bíblia para você, a palavra de Deus. A sua inocência já foi. Deus está lhe mostrando através da Bíblia que esses tipos de práticas que citei até o momento são idolatrias. E agora eu vou terminar de arrochar a situação de idolatria, para que você entenda o que é idolatria na sua essência, para que você não tenha mais desculpas diante de Deus e acorde se está praticando algum tipo delas. O monge agostiniano chamado Martinho Lutero, o reformador, aquele que era um monge da Igreja Católica, e ao ler a Bíblia, as Escrituras, em certa noite, viu o texto que diz: o justo viverá pela fé. Escreveu 95 teses e pregou na porta da Igreja Católica em Wittenberg. E a partir daí revolucionou a história do cristianismo no mundo. Porque antes vendiam terreno no céu. Antes as pessoas pagavam muito dinheiro para receber bênçãos, a bênção de Deus sobre sua família, perdão dos seus pecados e tantas outras coisas. Até hoje muitas pessoas praticam isso nas igrejas evangélicas, vendendo vassoura, água ungida, lenço. Não cai nessa não. Chave de carro, chave não sei de quê. Não cai nessa não. Fuja dessas coisas. Martinho Lutero, ele disse uma coisa sobre idolatria que eu guardo no meu coração, porque foi algo muito profundo. Ele disse: me diga
onde o homem gasta seu tempo, escute. Me diga onde o homem gasta seu tempo e seu dinheiro, que mostro o seu Deus. Que mensagem profunda, irmão, sobre idolatria. Gasta seu tempo e seu dinheiro, que eu lhe digo quem é o seu Deus. E agora analise você mesmo, eu vou me analisar. 4 horas, no decorrer desse dia, aonde a gente gasta mais o nosso tempo, exageradamente. Eu não estou falando você que precisa trabalhar e passa muitas horas em trabalho. Não. Mas, me diga onde você gasta mais tempo. Onde você gasta seu dinheiro, seus esforços. Martinho Lutero disse, eu lhe mostro seu Deus. Tem muitos ídolos na terra. Muitos. O próprio ser humano, para muitos, é um ídolo. Muitas mulheres têm seu marido como um ídolo e o idolatram. Muitos homens têm sua esposa como ídolo e a idolatram. Muitos pais têm seus filhos como ídolos e os idolatram. Se o filho pisar o pé, o pai obedece. Ou vice-versa. Ou o casal. Há casamentos que o marido diz, se você morrer, eu morro junto. Eu vou me suicidar. Ídolo. Idolatria. E vice-versa. Há pessoas que se acham ídolos, se acham deuses, e ao perderem sua fama, querem morrer, porque são ídolos, e se matam. Há pessoas que idolatram bens, e quando perdem, querem morrer, porque é um ídolo. Gastam seu tempo, seus recursos em bens, desenfreadamente. Há pessoas que têm como ídolos os aparelhos eletrodomésticos, celulares, tablets, e não conseguem desgrudar deles por nenhuma hora, porque senão morre do coração. Não conseguem se acordar e ficar sem e olhar como a primeira coisa do dia. A primeira coisa que fazem é pegar no celular ou no tablet. Cuidado com este ídolo que está em suas mãos diariamente. Gastam seu dia inteiro diante de uma tela. Seu tempo inteiro diante de algum aparelho eletrodoméstico, seja televisão, tablet ou celular. Cuidado, pode estar lhe levando para o inferno. Este ídolo que nós carregamos para onde vamos. E não conseguimos ficar sem. Se falar para algumas pessoas, me dê seu celular por 24 horas, elas entram em pânico. Se falar para alguns jovens que eles vão ficar sem celular por um mês, eles dizem que vão morrer, porque não vão aguentar. Cuidado com esse ídolo, ele pode lhe levar para o inferno. Tem pessoas que têm seu emprego, seu status social como um ídolo. E se perderem sua empresa, se perderem seu emprego, se perderem sua profissão, chorarão. Porque é o ídolo. Tem pessoas que passam o dia inteiro vivendo para sua empresa. Você vê em todas as páginas das redes sociais, em tudo que está, a sua boca está cheia disso. Só fala da empresa, só fala do seu trabalho, só fala daquilo que agora é o seu ídolo. Cuidado, porque ele pode lhe levar para o inferno. Eu não vim aqui para esconder nada. Eu vim aqui para ensinar que isso pode ser um ídolo que está lhe levando ao inferno. E tem um detalhe, o idólatra, aquele que está viciado, aquele que está em seu ídolo, ele não consegue enxergar. E mesmo eu trazendo aqui nessa noite esses ensinos, talvez você esteja aí nos ouvindo e dizendo, não, eu não tenho isso como idolatria. Escuta o que Martinho Lutero disse. Me mostra onde você gasta seu tempo e seu dinheiro, que eu lhe mostro seu ídolo.
Reflita nessa noite. Tire esse ídolo da sua vida. Coloque Deus como prioridade. Coloque Deus como principal. Além disso, tem muitas outras coisas, irmãos. Esporte. Esporte pode ser um ídolo, seja ele qual for. Cuidado, ele pode lhe levar ao inferno. Política é o que mais vemos nas redes sociais hoje. A idolatria maior do mundo para o político A, político B. Cuidado, pode lhe levar ao inferno. Tome muito cuidado com isso. Corra. Ninguém merece nossa devoção a não ser Deus. Religião. Quantas e quantas pessoas são idólatras por causa de uma religião? Até brigam. Se alguém falar qualquer coisinha, cuidado, para não se tornar um ídolo isso na sua vida e você caminhar ao inferno. Então são muitas coisas, meus irmãos, que podem se tornar ídolos em nossa vida. O dinheiro. São tantas coisas que não teríamos tempo de mencionar. Ídolos. Então muitos que estão nas igrejas evangélicas, católicas, em muitos lugares do mundo, têm seus ídolos e estão idolatrando em seus lares. Tem seus ídolos no seu coração e estão indo ao inferno. Cuidado, porque muitas coisas podem ser um ídolo. Até mesmo um animal de estimação, ele pode ser um ídolo. Quando você dá a sua devoção a ele, seu tempo a ele, tudo a ele, ele pode se tornar um ídolo para você. E o ídolo é assim, quando ele está em nosso coração, quando a idolatria está impregnada, quando nós estamos viciados e vivendo cegos por algo de idolatria, é só pensar que vai perder aquilo que tanto você se empenha, ama e gasta seu tempo e sua vida, que você começa a ficar com um peso enorme na consciência, com uma dor no coração, porque você não quer perder, porque você ama profundamente e o idolatra. Entenda, somente Deus deve estar no centro da nossa vida. Você querer ter as coisas, você gostar de outras, você amar até certo ponto, não há problema. O problema é quando passa do limite. Quando é todo tempo. No decorrer do dia, você fala mais sobre o quê? Pense comigo. Quais são os assuntos que rodeiam sua vida? Muito. Todo dia. Quais são as coisas que estão sempre a lhe rodear? As coisas que lhe envolvem. Cuidado, pode ser ídolos. Pode ser um ídolo. Você pode estar idolatrando e Deus está dizendo, cuidado, isso lhe leva ao inferno. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. A pergunta é, se Deus realmente é Deus em nossa vida e não temos nenhum ídolo, então é simples. O nosso maior tempo é com Deus. As nossas maiores conversas, os nossos maiores pensamentos, as nossas coisas sempre vão envolver Deus. Ao acordar, sempre vamos lembrar de Deus. Ao caminhar, sempre vamos estar falando com Deus alguma coisa. Mas se não é assim, infelizmente, você não está servindo ao Deus verdadeiro. Você só está servindo a mais um ídolo. Tome cuidado. Porque idolatria mata muitas pessoas. Quantos homens, milionários, donos de maiores empresas, perderam tudo. E porque aquilo era o seu Deus, se mataram junto. Quantas mulheres, porque o marido foi embora, se mataram junto.
Quantos namorados, por terminar o namoro, se suicidaram porque se tornou um ídolo e terminaram juntos? Quantas pais e mães, porque perderam um filho e o filho era um ídolo, morrem junto com ele e passam a vida toda tendo aquele ídolo de estimação em sua história e não conseguem mais viver a não ser em torno. Tem pessoas que têm seus filhos como um ídolo tão profundamente e de forma tão forte que o filho parte e eles guardam tudo no quartinho que era dele, roupas, sapato, tudo, e ninguém pode entrar, ninguém pode mexer porque é o quartinho do ídolo. Cuidado, idolatria nos custa caro e nos leva ao inferno. Ainda que nós venhamos perder tudo, não percamos Deus em nosso coração, porque se não perdermos a Deus em nosso coração, nós temos tudo. Lembra de Daniel com seus amigos na Babilônia? Todo tipo de ídolo, cultura diferente, até o nome mudaram, mas a essência deles não. Ofereceram manjares e eles disseram no seu coração, Daniel 1:8, não me contaminarei com o manjar do rei. Não vou praticar as suas práticas. Eu sirvo a um Deus verdadeiro. Eu sei a quem eu sirvo. O salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Quem tem Deus genuinamente e vive para Ele, com Ele, ainda que perca tudo, não lhe falta nada. Então cuidado, se policie, olhe seu tempo, onde ele é mais empregado, para que você não faça para si ídolos. Não troque seu tempo com Deus por nenhum tipo de ídolo, porque não vale a pena. Que nessa noite Deus possa falar mais aos seus corações e você possa continuar a estudar sobre esse tema tão importante, idolatria, porque muitas pessoas têm idolatrado. Tem pessoas que idolatram pastores, padres, homens, mulheres e tantas outras coisas que eu já citei. Cuidado. Idolatria mata, idolatria cega, idolatria nos destrói. E Deus quer te tirar dessa vida de idolatria. Deus quer te resgatar do poço da lama e te dar uma nova história. Então que nessa noite você possa meditar em tudo que eu falei, pesquisar mais, estudar mais sobre, e que Deus ele possa dar um entendimento à sua vida. Que Deus possa libertar você com estas verdades, porque Jesus disse: se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Deus abençoe a cada irmão em Cristo Jesus, a todos que estão nos acompanhando pela live, que até este momento estão conosco nessa noite aprendendo mais sobre a Bíblia. Domingo nós vamos estar aqui, se Deus permitir, em mais um culto. Vamos iniciar o culto domingo, se Deus permitir, às 6 da noite até às 7h30. Contamos com você, com a sua participação. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos concedido nessa noite, e que você possa aprender mais sobre a Bíblia. Quinta-feira, você sabe, culto de doutrina, culto de ensinamento, é aqui às 7h30 da noite pelo Facebook, pelo meu, você pode me acompanhar, e nós vamos continuar aprendendo sobre assuntos maravilhosos que a Bíblia nos mostra para melhorar a nossa vida. Convido a todos a ficarmos de pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais um culto em nome de Jesus. Deus abençoe cada irmão e irmã em Cristo, que você possa continuar nos ajudando em nome de Jesus. Deus Santo e querido, nós te exaltamos, te louvamos por tudo nessa noite. Nós te agradecemos porque tu tens sido bondoso conosco. Toma em tuas mãos cada vida que está participando destes cultos, cada vida que está contemplando, Senhor, e ouvindo a tua palavra. Que a cada dia o Senhor possa dar entendimento, que a cada dia o Senhor possa libertar cada um de nós de práticas pecaminosas que não te agradam. Que a cada dia o Senhor possa nos ajudar. Nós precisamos, Senhor, do teu auxílio. Nós precisamos do teu favor imerecido. Que teu Santo Espírito venha cada dia nos conduzindo, nos iluminando, colocando, Senhor, a nossa vida diante de ti
conforme te apraz. Tome em tuas mãos nossos irmãos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha protegendo, ajudando e fortalecendo cada vida. Tome em tuas mãos cada ouvinte, abençoa suas famílias, suas casas, repreende todo o mal sobre suas vidas. Nos protege, Senhor, nesse período tão difícil. Nos auxilia. Nós oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos, que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos, hoje e para todos sempre, que todos possam dizer amém. Que Deus abençoe cada um em Cristo Jesus.